Hoje a gente vai falar da trajetória histórica de Caleb. Então, eu fiz um estudo, vou falar um pouquinho de história. História sempre dá sono, mas você é forte, você vai, como Caleb, aguentar o tranco. Mas é muito importante a gente entender o que acontece antes de Caleb, porque na verdade, entendendo antes, a gente vai conseguir entender até o sentimento de Caleb pelo que ele passou. A gente tem uma visão muito superficial: Caleb era escravo, que legal. Não, mas foram 40 anos de escravidão da vida dele. Mas tem todo um pano de fundo dessa escravidão, e eu vou explicar um pouquinho. O contexto histórico é o seguinte: esse período, que é o período patriarcal até a conquista da Terra Prometida, é um período marcado por uma influência no Oriente Médio de um grande império chamado Império Egípcio. Então, em tese, os egípcios, eles não tinham um império definido como foi a Babilônia e a Pérsia, com fronteiras, com domínios, mas em vários pontos do Oriente Médio, os egípcios, eles tinham algumas conquistas e exigiam alguns tributos. Então era um povo muito influente, era um povo organizado, e era um povo avançado tecnologicamente, porque eles tinham a cultura e a condição geográfica a favor. Era um terreno plano. O Egito, ele é plano, é uma grande planície, em que o que corta o Egito é um rio, que é o rio mais longo do mundo, chamado Rio Nilo. Então o delta do Nilo começa lá no mar Mediterrâneo, e ele vem cruzando até o Sudão. Então o Egito, ele acabou crescendo ali, se desenvolvendo culturalmente, porque desenvolveu a agricultura. A agricultura facilitava a construção de cidades. O povo deixava de ser nômade, caçador, e passava a se concentrar em cidades, porque assim um protegia o outro, se faziam tribos com exército, e dessa forma, com a agricultura, eles tinham alimento, eles poderiam permanecer ali naquele mesmo local. Então o rio Nilo, ele tinha uma região que eles chamam também de crescente fértil, porque na vazante do rio, porque o rio ele enchia, é que nem uma maré, né? O rio enchia uma época do ano, e quando tinha vazante, ficava um lodo na borda do rio, e esse lodo é muito fértil, num lugar tão quente e árido, para plantar. Então plantar cevada, arroz, milho, trigo, que são alimentos básicos para você fazer pão, alimentos que dão uma subsistência, né, que tem um alto teor calórico e também tem proteína. Então é importante entender que esse período que vai de Abraão até a conquista da Terra Prometida é um período de forte influência egípcia, ok? Porque nesse período tiveram várias dinastias egípcias que foram fortalecendo, construindo cidades, construindo monumentos, e obviamente nós temos um homem chave que prosperou e fez o Egito também resistir a uma grande seca, que chamava José. Quem aqui sabe a história de José do Egito? Então José, ele participou de um período, de uma dinastia, que comportava o nome de outro povo chamado Ixos. Quem são os Ixos? Então a gente vai falar um pouquinho de genealogia. Não vou dar muita atenção a isso, senão você vai bagunçar a tua cabeça. Mas existiam muitos povos, e os povos basicamente eram descendentes dos 3 filhos de Noé. Quem lembra do dilúvio? Muito bem. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Então Jafé, ele deu origem aos povos, grande parte dos povos asiáticos e europeus. Os filhos de Sem deram origem à Mesopotâmia, assim, a Síria, região do Irã, Babilônia, né, os persas, e também os judeus, né, o judeu é um povo semita, né, os hebreus, tá? Eles vieram de Sem. E Cão deu origem aos povos africanos
também, que aí está dentro os egípcios, os etíopes, também os cananitas, que são aqueles povos que ocuparam a terra de Canaã, os filisteus, que por mais que os filisteus vieram das ilhas gregas, eles são de origem cananita, tá? Eles não são jafetitas, eles são cananitas que estavam na Europa. Então, cada um dos filhos deu origem a uma série de povos. O que nós estamos falando aqui, bispo? Vamos situar. Os egípcios são descendentes de quem? De um filho de Cão chamado Misraim. Ficou claro? Guardou? Então os egípcios originalmente são filhos de Misraim. Os hebreus são filhos de Sem, ok? São descendentes de Sem. Os Ixos que nós estamos vendo ali são primos dos hebreus. Os Ixos também são semitas, provavelmente da região da Síria. Por que esses Ixos são tão importantes, bispo? Porque nesse período aqui, entre Abraão e José, que nós estamos vendo, tá? Esse período aqui, eles invadiram o Egito, eles conquistaram o Egito. Então os faraós, nesse período, eram Ixos. Então era um domínio semita sobre um povo cananita. Então é óbvio que José, ele teve um facilitador. Por quê? Porque José, ele tinha nesse tempo um faraó que era semita. Pegaram? Pegaram a ideia? Então você vê como as coisas espirituais se comportam. Às vezes a gente não tem nem ideia disso. Mas se fosse um faraó cananita, mesmo de origem egípcia, o de Misraim, não teria uma atmosfera espiritual. Você vê o que Deus permite que aconteça a favor de Israel. É uma loucura. Deus permite que um povo seja conquistado por outro para favorecer o povo de Israel. Porque um reinado semita, que são dos Ixos, fizeram uma forte aliança. Tanto é, olha só a loucura. Deus avisa Abraão, fala: durante 4 gerações vocês serão escravos no Egito, porque o rei do Egito vai esquecer de vocês. E realmente, quando José morreu, o rei do Egito esqueceu? Não, vou explicar o que aconteceu. Porque a palavra fala que o domínio egípcio foi de 430 anos. Só que na verdade Israel só foi escravo do Egito num período de 220 anos. Mas fala assim: bispo, agora ficou confuso demais. Porque Deus fala que a opressão egípcia seria durante 430 anos, mas a escravidão durou apenas 220 anos. É porque tem duas situações diferentes. Tem a situação espiritual e tem a situação material. 220 anos engloba exatamente 4 gerações, que foi a primeira palavra. Mas o domínio espiritual foi um domínio de 430 anos. Por que, bispo? Porque é exatamente o tempo que Abraão foi chamado, até o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Pode passar o próximo slide, que é o Êxodo. Então de 1448 a.C., volta lá, 1878 menos 1400, isso aqui é antes de Cristo, tá? Então é em ordem decrescente. Vocês entendem isso, antes e depois de Cristo, né? Então do dia que Deus chamou Abraão até o dia do Êxodo são 430 anos. Porque quando Abraão ele sai do domínio babilônico, ele passa espiritualmente a estar sobre um domínio do Oriente Médio, que era o domínio egípcio. Então a opressão egípcia ela foi durante 430 anos, porque o principado do Egito dominou durante 430 anos. E materialmente a escravidão durou 220, praticamente a metade do tempo. Então teve metade do tempo de paz, que foi de Abraão, Isaac, Jacó e José,
e metade do tempo em escravidão. Por isso que eu estou mostrando a data para vocês entenderem. Agora fala assim, quando é que começou a escravidão, bispo? Aqui ó, na morte de José. Então aqui ó, José começou a governar em 1667, tá certo? Ele começou a governar junto com o faraó. Ele tinha 30 anos de idade. Ele governou 80 anos, ele morreu com 110. Nesse período ele trouxe todo o povo de Israel para habitar. Agora imagine a população, né, irmãos? Porque, então imagina que ele veio com 70, o povo dele era 70, e os 70 foram, né? Não tinha televisão em casa, embuchando a mulherada, né? Então chegou uma hora que acredita-se que quando estava na época do êxodo, que eu vou falar daqui a pouquinho, já tinha uma população entre 1 milhão a 1,5 milhão de hebreus dentro do Egito, com escravidão. Por isso que o faraó começou a ter medo, porque ele falou, quando ocorre o nascimento de Moisés, está ali embaixo, volta, o nascimento de Moisés, que é em 1526 de Cristo, o faraó dá até uma lei, né, para matar todas as crianças hebreias, porque já estava insustentável. Se eles se rebelarem, eles vão conseguir vencer, porque eles já são muito maiores do que nós. Então, ó, a morte de José foi na época que o imperador do Egito chamava Apopes I. Olha bonito, Apopes. Esse rei Apopes, agora você vai entender o que é esse negócio que Deus fala que o faraó se esqueceu. É espiritualmente, porque Apopes foi o último faraó dos Ixos. Na sequência, teve uma rebelião dos filhos de Misraim, os cananitas, os egípcios de verdade, e eles derrubaram o tal do Apopes. E aí você entende o que? Quando acabou o domínio Ixo, começou o domínio cananita. Então foi o domínio cananita que escravizou os israelitas. Ficou claro até aí? Desses 220 anos, foram anos de escravidão em que os israelitas foram escravos de cananeus, de filhos de Cão, né, de Misraim. Mas fica tranquilo, que vai ter, tem de sobra. A vingança tem de sobra, irmãos. Tem para egípcio, tem para Canaã, tem para tudo, né? Então o povo ficou esses 220 anos clamando ao Senhor. E aí quem que nasce aqui em 1526? Você vê que não está longe, não. José morreu 60 anos depois. Quem que nasce? Moisés. Quem era o imperador na época de Moisés? O tal de Amoses. Amoses era um filho de Misraim, descendente de Misraim. Então esse homem, ele além de escravizar, ele começa a matar todos os homens que tinham menos de 2 anos de idade. Você sabe a história, Moisés escapa, não é? E você nota o quê? Que mais para frente, quem que nasce depois? 40 anos depois mais ou menos, Caleb. E o reinado nessa época era de Amenhotepe. Amenhotepe é filho de Amoses. Poucos anos depois, Amoses morre. E quem assume o Egito é Amenhotepe. Então, Moisés, ele cresceu com esse domínio aqui, ó, de Amenhotepe, tá? E você vê a distância de idade. Moisés era praticamente 40 anos mais velho do que Caleb, tá? Então pode passar. Então o êxodo chega em 1448. Então até chegar na saída do Egito, do nascimento de Moisés até ali, foram quase 80 anos. 80 anos é um intervalo o quê? 40 anos que Moisés cresceu como príncipe do Egito, junto com Amenhotepe, que era o faraó. Lembrando que eu só falar uma coisa, nem tudo que eu estou falando é completamente comprovado, os nomes egípcios. Por quê? Porque a arqueologia egípcia ela é muito frágil.
Então os nomes podem ter pequenas distorções. Então eu usei as fontes arqueológicas mais seguras. Moisés, porque quem achou Moisés no rio, naquele cestinho, foi a filha do faraó. E aí ele cresceu com a cultura egípcia como um príncipe. Tem até o desenho animado, né? O príncipe do Egito. E aí o que acontece? Um dia ele se revolta com 40 anos, porque ele descobre tudo mais, né? Ele para de ser um menino mimado do Egito, ele vê o povo sofrendo, acorda para a vida, acaba matando o faraó, matando um egípcio, e aí ele foge. E aí ele fica 40 anos em Midian, aonde ele vai aprender a ser uma pessoa mansa. Afinal, irmãos, 40 anos cuidando de cabra e de ovelha, se você não ficar manso, você tem sérios problemas, não é? Então foram a esse intervalo de 80 anos, porque quando ele chega no Egito, ele chega em 1451 mais ou menos, não está aí, mas mais ou menos 1451. Ele começa as 10 pragas. A gente tem a impressão que as 10 pragas acontecem tudo numa semana, né? Tudo num mês, né? Que nem no filme. Então as pragas duraram provavelmente um intervalo de 2 a 3 anos. Então foi uma luta, não é uma coisa do dia para o outro que aconteceu, que o faraó foi lá, estou cansado. Não, era um negócio de mês aqui, mês a outra, um mês uma praga, no mês a outra, aí ficava aquela coisa, aquele desespero. Então imagine o sentimento de Moisés, era difícil. Então o Êxodo, em 1448, é o reinado daquele bonitão ali, Tutmés III. Esse cara é o cara que estava reinando na época do Êxodo, que inclusive tem comprovação arqueológica que o filho dele morreu, o primogênito. É doido, né? Que tem uma figura, tem uma gravura no Egito, que é tipo uma estrela, que é um símbolo que o filho mais velho dele morreu, comprovando o que aconteceu com a morte dos primogênitos. Filho desse camarada aí. Quem assume depois é o segundo filho dele, que chama Amenhotep II. Então o que eu acho bacana é você entender que a Bíblia está alinhada com a arqueologia. Porque como é que eles fazem eles comprovam o tempo de cada objeto, ou eles pegam um sarcófago, abrem lá o indivíduo lá e vê quanto tempo ele viveu, através de um cálculo chamado datação de carbono 14. Eles pegam o carbono, um átomo de carbono do indivíduo, e tem um negócio chamado cálculo de meia-vida. Ele vai calculando até ver quando surgiu o indivíduo, ver tipo a idade do carbono, entendeu? Porque o carbono ele vai sendo deteriorado. Então é assim que eles datam. Então as datas elas batem. É bacana isso, não acha bacana? Acho que eu que sou muito vidrado nessas coisas e fico meio... É porque todo mundo fala tanto assim da Bíblia. Eu duvido da Bíblia, eu duvido a Bíblia, não sei o que lá. Então tá bom, querido, vou te levar lá no Egito lá e você vai ver. Então 1448, todo mundo sai do Egito, e tal, aquela festa e tal. E aí eles chegam no deserto. Em um ano eles já chegam perto de uma região que eu vou mostrar no mapa, chamado Cades Barneia. E em Cades Barneia, Moisés envia os espias. Quem está entre esses 12 grupos de espias? Caleb. E aí a gente sabe o relatório. Só Caleb e Josué entrou na terra prometida, que foi em 1408. Está vendo 1408? Que simboliza a travessia do Jordão, o início da conquista da terra prometida. Você faz o cálculo ali, 40 anos entre o Êxodo e a travessia do Jordão. Perfeito? Estão acompanhando aí? E quando é que foi a conquista de Hebron? 6 anos depois. Tá? A conquista do Monte Hebron por Caleb, quando ele já tinha 85 anos de idade. Tá joia? Vamos passar para a próxima? Então qual que é a origem de Caleb? Qual que é a tribo de Caleb? Caleb é da tribo de Judá, uma das maiores e mais importantes tribos, tá? Tanto é que na organização que existe do tabernáculo, o tabernáculo é dividido em 4 partes, né? 4 cantos, com um quadrado, né? A área da tenda da congregação, a área da congregação.
Então, tem 3 tribos de cada lado ao redor da tenda da congregação. O que acontece? Tem uma tribo que lidera 3. Então, Judá é uma tribo que lidera 3, como Efraim é uma que lidera 3, Ruben também, ok? E a quarta eu não me recordo agora, vou ficar devendo para vocês, tá bom? Mas você entender que a tribo de Judá, ela é muito importante como influência política para todo o povo de Israel, que era dividido em 12 tribos, para ser mais específico em 13, né? Porque a tribo de Levi, ela não tinha direito a terras, mas ela era responsável pelo culto ao Senhor. E a tribo de José foi dividida em 2 tribos para ocupar o lugar da tribo de Levi, que são os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Josué, por exemplo, é da tribo de Efraim. Entenderam? É tão legal isso na Bíblia. Eu estava ministrando a vocês uma revelação outro dia, né? Há muito tempo que eu falei sobre Judá, que quando José afronta os seus irmãos e fala: eu quero que vocês tragam Benjamim, quem é o porta-voz dos irmãos não é mais Ruben, que era o filho mais velho. Quem fala com Israel é Judá, e Judá coloca a vida dele a prêmio, para falar assim: pai, eu coloco a minha vida. Quando ele vai para o Egito, acontece aquele lance de acharem o copo dentro da sacola de Benjamim. Benjamim é preso e retido. Quem é que vai falar com José? Judá. Judá chega e fala assim: pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, já matamos o outro irmão, nós estamos arrependidos. Então você vê que Judá, estou falando Judá de verdade, o filho Judá, ele habilitou toda a geração dele a ser uma geração de líderes. Não à toa que Judá deu origem a todos os reis e a Jesus Cristo. Bacana? Pegaram? Então, Caleb é da tribo de Judá. O pai dele chama Jefoné. A palavra fala que Jefoné era um quenezeu. Então podem ser várias coisas, porque quenezeu pode ser filho de Kenaz, e na Bíblia tem uma pancada de Kenaz. Tem Kenaz que é hebreu, que é filho de Issacar. Tem Kenaz que é descendente de Esaú, e tem ainda os quenezeus, que é uma tribo de Canaã, cananita, que Abraão, lá em Gênesis 15, Deus fala que vão conquistar os quenezeus e os queneus. Agora, qual quenezeu que é, irmãos? Só Deus sabe, mas a gente sabe que Jefoné poderia ter sido um deles. O que a gente entende é, se ele for estrangeiro, for descendente de Esaú ou de Cão, com certeza a mãe de Caleb era judia, da tribo de Judá, que deu direito a ele ser um judeu. Perfeito? Porque até hoje o costume do judaísmo é que quem preserva o sangue puro judeu é a mãe, não é? Você pode até se converter, mas judeu de verdade, puro sangue, sangue azul, a sua mãe precisa ser judia, não é? Então esse é o costume. Então está aí a origem de Caleb. Então Caleb, ele sai do Egito, como eu vou mostrar para vocês. Ele sai como escravo, como todos os outros escravos, com 40 anos aproximadamente de idade, tá? Um pouquinho menos, 38 talvez, e ele entra no ciclo do deserto. Então, para você ter uma ideia da população que saiu do Egito, homens com mais de 20 anos de idade, que eles falam que é homens que têm condição de guerra. A primeira geração, que é a geração que saiu do Egito, tinham 603.500 homens com mais de 20 anos. Ainda tem mulher, criança, homens menores de 20 anos. Então dá para você prever que tem uma população de pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Tá? O que acontece na segunda geração? Você tem ideia? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que 603.498 morreram no deserto, homens, sem contar mulher e criança. Por criança não, porque criança está na segunda geração, né? Mas mulher, imagina, gente, o deserto é um cemitério gigante. Olha quanta gente enterrada naquele deserto.
E ficavam os corpos lá. Morreram de praga, morreram com o chão abriu por causa da idolatria, morreram de todos os jeitos que vocês imaginam, de fome, né? Enfim. Olha quantos morreram, é muita gente. E quanto ficou na segunda geração para entrar na terra prometida? Um pouco menos, 61.730. E mais dois, né? Josué e Caleb. Então você começa a identificar quem era Caleb. Caleb era um homem diferente de 603.500 homens. Pensa diferente de 603.500 homens. Para ser mais exato, 63.498 homens. Pronto. Tá bom? E ele foi, pode passar para o próximo, o príncipe de Judá. Ele era o líder de toda a tribo de Judá, o chefe da tribo de Judá, por 2 gerações, a primeira e a segunda geração. Ele foi o homem que foi um dos espias, porque os príncipes foram enviados como espias, porque eles representavam politicamente o povo. Você vê a primeira geração que morreu da tribo de Judá, quantas pessoas tinham a tribo de Judá? É bastante gente, é uma das maiores, se não a maior. E quantas ficaram? Ela aumentou, mesmo que a população absoluta tenha tido um decréscimo. Então Judá é uma tribo forte, e é a tribo que herdou o maior território. Se for pensar como José, Manassés e Efraim tiveram um território praticamente muito próximo do de Judá, talvez um pouco maior que o de Judá, mas Judá sozinho, ele teve um território gigantesco. Alguma dúvida até aí? Então tá bom. Deixa eu passar agora um mapa, um pouquinho da trajetória de Caleb, porque Caleb, ele participou do ciclo do deserto e participou do ciclo da conquista da terra prometida. Então, vamos expandir o mapa, pode passar para o próximo. Eles saíram ali do Egito, está vendo o Egito aqui, ó? O Egito, ó, o delta do Nilo aqui. Eles vieram descendo, aqui embaixo, esse marzinho aqui, chama Mar Vermelho, está vendo o Mar Vermelho? Essa região aqui toda, você vê aqui embaixo, é meio estranho, mas vai dar certo. Essa região aqui, ó, chama Península do Sinai, ok? E aqui para baixo está a Arábia Saudita, ok? Então a Península do Sinai, que é esse pedacinho de terra, é onde eles ficaram dando volta, principalmente aqui na região norte, aqui que eles deram mais volta, dá para perceber, né? Que eles deram bastante volta aqui. Então o que acontece? Eles saíram aqui do Egito, vieram descendo, tá? Aqui, ó, você vê o faraó perseguindo eles, até aqui, ó, aqui foi a travessia do Mar Vermelho, tá vendo? Então olha quanto o faraó perseguiu eles, não é à toa que deu um desespero, né, irmãos? Aí eles cruzaram o Mar Vermelho, olha que beleza de imagem aqui. Aí eles foram até essa cidade chamada Mara, que é onde tinham as águas amargas, Caleb também estava lá, e a água foi se transformada é um oásis, né? Mara é um oásis no meio do deserto, só que a água era amarga. E aí o milagre é que se transformou em água doce, porque o Senhor mandou eles jogarem as árvores, né? Eles descem de Mara para Elim, onde tinham 12 fontes, é mais um oásis que tem aqui na Península do Sinai, tá? Aqui nessa região tem o milagre da água da rocha, que eles batem na rocha e sai água. Eles vão descendo aqui para Refidim. Lembrando que aqui nessa saída, que aqui não está no mapa, mas nessa região aqui, ó, um pouco mais para cima, é onde tem a guerra com os amalequitas. Os amalequitas, eles vêm por trás, tá? Eles vêm por trás para atacá-los. Os amalequitas é um povo nômade. Tá vendo os amalequitas aqui, ó? Então eles vieram nessa região aqui, eles atacam por trás do povo. Mas aí Josué, ele se levanta, ele luta. Tá vendo? Nessa região aqui, ó. Desculpa, é nessa região aqui. Moisés fica com as mãos levantadas, lembra? Sustentadas, lembra essa passagem? E aí Josué e o povo derrotam os amalequitas, que vão para casa arrependidos. E aí eles descem. Aí quando eles chegam aqui na Península do Sinai, é onde tem vários estudiosos que falam que o Monte Sinai fica aqui, tem gente que acha que fica lá em cima, enfim.
muitos acreditam que provavelmente o Monte Sinai fica aqui nessa região. Aqui no Monte Sinai, o que acontece de bacana? Acontece que aqui ele recebe as tábuas da lei, o tabernáculo é erigido pela primeira vez, e acontece aquela situação do bezerro de ouro, que Moisés fica um pouquinho irritado, ele quebra as tábuas no chão e o chão se abre e engole todo mundo. Perfeito? Então, todos esses lugares Caleb estava. Obviamente Caleb não estava aqui no baile funk do bezerro de ouro. Devia estar fazendo outra coisa, orando, né? Devia estar fazendo alguma coisa, tá? Josué estava aqui, ó, bem aqui assim no monte, aqui ó, no comecinho do monte, aqui, esperando Moisés voltar, né? Aí eles vêm subindo, já a caminho da conquista da terra prometida, até uma região chamada Cades Barneia. Passa para o próximo. Não falei de funk, ó, tá vendo? Não tem nada contra funk, irmão, só contra o que o capeta faz com funk. Aí chegaram aqui em Cades Barneia. Olha como já está perto da terra prometida. A terra prometida está aqui, ó. Que tristeza ficar dando volta no deserto 40 anos aqui, hein? Olha o pedacinho de terra que eles ficaram dando volta. É triste, né? E pior que os caras não percebiam, mano. Esse que eu acho meio, né? Enfim. Então aqui, ó, chegaram em Cades Barneia. Eles sobem os espias e voltam. E aí nós temos aquele relatório, que a gente já sabe, que depois eu vou comentar um pouco mais, que 2 espias falam, vão para cima, que é Caleb e Josué, e o resto fala, não dá. E olha que eles trouxeram do Egito, da terra prometida, cachos, romãs, aquele famoso cacho gigante, que dá nome a um vale chamado Vale de Escol, que é o Vale dos Cachos, que não tem nada a ver com a Escol que desce redondo, nada a ver. O diabo imita as coisas santas de Deus até nisso, tá? Então qual que foi o relatório dos espias? Contrário aos dos 10. Então a minoria venceu, graças a Deus. Quer dizer, a minoria entrou na terra prometida, né? Agora o que acontece? Qual é o diferencial de Caleb? Vamos passar para a próxima. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu faria entrar a terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Então o diferencial de Caleb, primeiro, ele tinha um sentimento diferente. Ele venceu a potestade. Ele venceu o sentimento comum que eles traziam do Egito. Aquele domínio do principado do Egito, ele não tinha no coração dele. O coração dele estava ajustado com a promessa. Por isso que ele perseverou. E aí entra na terra prometida com a segunda geração da tribo de Judá, e com a segunda geração, obviamente, de Israel. Quantos reinos ele venceu? Desses 33, 2 ficam na região da Jordânia, que é o lado oriental do Rio Jordão, e 31 ficam do lado que eles cruzam o Jordão, que é o lado ocidental. Depois ele conquista o Monte Hebron, e ele mata os 3 gigantes anaquins, ok? Então lá de Cades Barneia, quando o povo ficou dando volta lá embaixo, eles vêm pela lateral aqui, ó, eles vêm por essa lateral, eles vencem aqui o reino de Moabe, eles começam a vencer todo mundo que está dando trabalho. Tem 2 reinos que eles conquistam desse lado, conquistam todo esse território aqui, que vão fazer parte de Manassés, de Rúben também, tá? De Gade, se eu não me engano, tá? Aqui é o Mar Morto, está vendo o Mar Morto? Esse Mar Morto aqui, vocês vão para Israel em nome de Jesus, é um mar que não tem vida, por isso que é morto, jura, né? É tão salgado que não tem como um ser vivo sobreviver. Você até boia quando você tem que entrar no mar sentado, porque você boia, é uma barata, tal é a densidade. Só que porque essa região aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Jericó? Essa região aqui toda que eu estou fazendo assim, ó, tá vendo? Isso aqui é uma cadeia de montanhas que vai de Jerusalém até Hebron. Aqui, ó, Hebron está aqui, ó. Jerusalém está aqui. Isso aqui é uma cadeia de montanhas. Essa região aqui, então essa montanha aqui, ela vai descendo. Ela desce quase 800 metros. E aqui tem 400 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão do mundo. É a região do Mar Morto. Por isso que
tem essa densidade. Então, tudo que vai vindo daqui para de cima ou pelas laterais vai descendo. Tá vendo? Aí eles vêm subindo por aqui, e a gente tem aqui o Monte Nebo. O que aconteceu no Monte Nebo, irmãos? Aqui, ó, no Monte Nebo. Foi o último morto da primeira geração. Quem era o último morto da primeira geração? Moisés. Deus leva ele até o Monte Nebo, fala: olha tudo. Gostou, Moisés? Gostei. Não é para você. Aí leva Moisés, acabou. Tá? E aí o que acontece aqui? Josué é ungido. Então Josué é levantado como autoridade, como sucessor. Está lá em Deuteronômio 31. E aí Caleb ainda está aqui. Caleb ainda é príncipe de Judá. Josué, ele assume o posto de líder de Israel, e é levantado um outro príncipe para Efraim, para a tribo de Efraim. E aí eles começam a conquista. Depois dos 2 reinos daqui, eles vão cruzar o Rio Jordão. Vocês lembram que eles cruzam o Rio Jordão? Aos pés enxutos, a Arca da Aliança vai à frente. Do outro lado eles erguem o altar de testemunhos. Quando eles chegam aqui, hoje, atualmente aqui é um país chamado Jordânia. A Jordânia é um país que não tem nada de bom, de mineral, nada, é deserto puro. Só que é um país muito importante para a comunidade árabe. É o país das universidades árabes. Todos os sheiks, filhos de sheiks, vão lá estudar. As principais universidades árabes estão na Jordânia hoje. E é um país que tem muitos beduínos. Acredite que os beduínos têm uma expectativa de vida maior de 100 anos de idade, porque eles não têm estresse, porque eles vivem bastante, né? E não comem McDonald's, não comem Burger King, é leite de cabra a vida inteira. Então quando eles cruzam o Rio Jordão, quem que eles vão se deparar? Primeira cidade. Qual o nome dessa cidade aqui? Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Damasco e Jericó disputam qual é a cidade mais antiga do mundo, comprovada arqueologicamente. Ela é conhecida por ser uma cidade que tinha muralhas muito altas. Então eles se consagram, e essa cidade aqui, por ser a primeira, ela é o dízimo, vamos colocar assim, ela é a primícia. Então tudo que Jericó conquistava em Jericó de ouro, tudo pertenceria ao tabernáculo, ao Senhor. A gente sabe da história da capa de Acã, que Acã não obedece, eles acabam perdendo a guerra numa cidadezinha chamada Ai, que fica aqui, ó. Uma pena, mas depois que eles purificam do erro de Acã, essa cidade aqui cai. Então começa nessa região uma série de conquistas. Então eu quero falar para vocês algo interessante, que toda essa região aqui de baixo é Judá. Olha o tamanho de Judá, bastante, né? Então aqui, essa região aqui, ó, que vem do eixo de Jericó para cá, assim, é Benjamim. Aqui é a região de Manassés, e essa região aqui é Judá, e tem uma coisinha ou outra aqui no meio que é Simeão, mas aí Simeão desaparece do mapa rapidinho, com o passar do tempo. Então tudo aqui é Judá, toda essa região aqui é Judá, tá? Desde Jerusalém, vai até lá embaixo. Já ouviram falar de Berseba? Vou mostrar Berseba para vocês. Então aqui estão os inimigos que foram vencendo cada um dos reinos que eles vão conquistando. Tem a campanha do sul e tem uma outra galera que vai para o norte. Vamos passar para ver a campanha do norte, que é o Alto do Jordão. Você vê aqui o Rio Jordão todo, tá? Aqui é o mar chamado Mar da Galileia, famoso por causa do Evangelho, né? O Evangelho vem nessa região. Uma região improvável, né? Porque é uma região que quem tinha tribo aqui era Azer, Dan, né? Norte de Manassés, né? Então você vê que a campanha do norte é uma região que não tem muitos inimigos, né? Não tem muita coisa aqui nessa região. Os reinos se concentravam mais nas regiões ali embaixo. Baixa aí, vai para a próxima. Porque essa região aqui embaixo, irmãos, é uma cadeia de montanhas. Então você estar numa montanha é estrategicamente importante, porque a sua defesa é maior. Quando você está no alto de uma montanha, você vê o ser humano vindo igual. Por que você acha que o dono da favela ou os homens poderosos do tráfico ficam no alto do morro?
Ah, é só por causa da foto panorâmica do Rio de Janeiro. É por causa disso? É porque eles veem o batalhão subindo, eles veem todo o movimento da praia. Então estar no alto é muito estratégico. Por isso que os principais reinos, olha só quantos reinos se concentram aqui nessa região montanhosa, tá? E o último reino montanhoso é Hebron, né? Que está aqui. E aqui para baixo tem Berseba e Cades Barneia, que toda essa região também é um deserto horrível chamado deserto do Negev. Só tem Berseba de bom, o resto é areia e pedra, tem nada, até hoje não tem nada lá. Essa região do Negev hoje é onde estão os principais centros de treinamento israelense. Então quando nós estávamos ano passado com a caravana do A2, lá na tenda beduína do Negev, a gente só via caça cruzando o dia inteiro, noite inteira, do exército israelense, que é a área de treinamento deles. Pode passar que já está acabando. Olha, tá vendo como é uma região montanhosa? Ó? Eu estou vendo aqui uma foto de satélite, tá? Então aqui vocês estão vendo o Mar Morto? Mar Morto. Olha como começa essa depressão, tá vendo? Ó? Vai descendo, bem árido. Olha como é árido aqui, ó. Então toda essa região aqui, ó, é uma depressão. Aqui, daqui para baixo começa uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. Aqui está Jerusalém, está numa região muito alta, e aqui está Hebron, uma região também alta. Essas cidades são muito importantes para a tribo de Judá. Foi aqui que Davi foi ungido rei, eu vou falar daqui a pouco, e depois em Jerusalém ele tomou a cidade, né, o Monte Sião, e chamou de cidade de Davi, e venceu os jebuseus. Eu queria só voltar um pouquinho e falar disso aqui. Eu quero mostrar algo muito interessante. Isso é teológico, presta atenção. Hebron foi a porção que foi dada para Caleb. Toda essa região aqui, ó, que era a região de Caleb, Caleb destruiu todos os inimigos, matou tudo, não deixou pedra sobre pedra, nada, matou todo mundo. Então era um lugar que sempre teve paz. Você vai ver ao longo da história, né, de Israel na Bíblia, Hebron sempre foi um lugar de Israel, até vinham os babilônicos, obviamente. Mas você vê o período de juízes dos reinados, Hebron é um lugar intocável, um lugar de Israel, porque não tinha outros povos morando ali, porque ele matou todos. É diferente de Jerusalém, porque Jerusalém, quem conquistou Jerusalém foram os benjamitas, os judeus e os benjamitas. Só que a tribo de Benjamim, ela tinha uma obrigação, ela deveria matar um povo que dominava essa região, chamado Jebuseu. Eles fizeram isso? Por isso até o reinado de Davi, os Jebuseus, eles dominam a região mais alta de Jerusalém. E aí os benjamitas e o reino e a parte norte de Judá tem que conviver com o estrangeiro. Entenderam? O que não aconteceu em Hebron. Tanto é verdade que aonde Davi foi ungido rei, em primeiro lugar, em Hebron, porque aqui só tinha Israel. Tá? Pode passar para a próxima. Então algumas curiosidades de Caleb. 400 anos depois, Caleb tem um descendente famoso chamado Nabal. E Deus me falou algo muito doido que eu estava estudando. Nabal era maluco, né? Descendente de Caleb. E Nabal ele morre doente, não é? De desgosto. Com quem que Davi casa? Abigail, que era esposa do descendente de Caleb. E quem vai com Davi para o Monte Hebron se refugiar e Davi é ungido lá? Abigail, que era casada com o descendente de Caleb, e Davi foi ungido no Monte Caleb. Sacaram ou não? Eu falo assim, a concordância me dá a bênção. É muito doido, né? A palavra fala que Abigail foi a mulher mais prudente de Davi. Então olha como a aliança de uma mulher que ela era casada com um homem de Caleb habilitou com que Davi ele fosse um homem grande e ele foi ungido no monte de Caleb, que era o Monte Hebron. Pode passar para o próximo.
Hebron é um monte muito conhecido na Bíblia, porque é onde está o túmulo de Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua família. Você ouviu falar de Macpela? Macpela é aquela terra que Abraão comprou para enterrar todo mundo, né? Onde Sara morreu e tal. Então fica no Monte Hebron. Ali também Hebron é entregue como herança de Coate. Coate, ele é descendente de Levi, avô de Moisés. Moisés não era bobo. Moisés sabia do Monte Hebron. E ele falou: tudo bem, Caleb, você pode ter. Josué falou: tudo bem, você pode ter, mas saiba que junto com você, junto com a tua família de Judá que vai morar no Monte Hebron, os levitas vão morar lá também. Os levitas da minha família, que era o avô de Moisés. Mó barato isso, né?